chamar ele aqui agora, que é o... E aí pessoal, boa noite. Boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite, André. Você não tá aparecendo pra mim, não. Não estou aparecendo? Pessoal, vocês estão vendo o André? Todo mundo vendo o André? E aí pessoal, nós estamos vendo o vídeo. Do meu lado. Tô conseguindo me ver. Tá se vendo? Você tá me vendo? Tô sim, tô te vendo. Tá. Eu só não te vendo. Vou desligar e você me chama de novo. Vamos tentar. Ainda não, nem você tão organizadinho, né, André? Pegou as vasilhinhas que a Santa deu pra ela, colocou os negócios dela, tudo guardadinho, vasinho. E agora? Agora O que, mãe, que colocou? Ah, eu não quero perguntar. Boa noite de novo. A Santa deu umas vasilhas dessa. Boa noite. Seja Bem bem-vindo, compridinho assim pra André. ela. Se você chegar lá, você vai ver. Lá na pia dela, onde fica o filtro, Aham. aí ela colocou, acho que é 4 vasilhinhas Como que vai dessas, aí eu acho que ela colocou um tempero, um negócio de outro, E a live ficou sempre bonitinho dá demais. pra Legal. saber, o objetivo dela é dar Eu vou lá, você tira uma visibilidade foto. profissionais que buscam se recolocar no mercado de trabalho. A gente está vivendo uma situação difícil, em que muita gente está sendo demitida, então precisa de um espaço. Então a gente vai estender o nosso espaço para poder falar, para poder bater um papo aí com vocês, que vê que nos acompanha já tem bastante tempo. Aí se você tiver interessado, tá? Em estar se apresentando na nossa live, sério, Tô gravando a tela. Tô gravando a tela. Aí você vai e copia os nomes você aqui. coloca o seu nome, Tô copiando o nome de pessoas que participaram, né? Que eu vou agradecer. Eu tô gravando isso aqui pra mim depois colocar alguns melhores momentos, algumas coisas assim, entendeu? então vamos lá. Gerar conteúdo, né? Família, você já agradeceu a família lá, né? É, só quem não agradecer ainda. Quem é você? Bacana. Bom, primeiramente, boa noite mais uma vez a todos. Agradeço a todo Será mundo que o pessoal lá com a da gente. coisa lá participou, André? O Agradeço a pessoal Deus lá por essa oportunidade de estar lá podendo ter da esse cidade, parceria questionei com ele. vocês. E agradecer Participou, em especial eles você, comentaram. Roberto, Comentaram? por esse espaço, porque isso é Cara, muito 200, bom para a gente beirando desenvolver 200 essa é muito, tem, né? parceria Muitas e pessoas, né? mostrar que aqui na nossa região existem ótimos profissionais. Bom, Quem vamos lá. Ricardo? Quem é o André? Você tem, meu O André André? é um rapaz de Ricardo, 26 você tem? anos, André Felipe. O Ricardo é irmão do Silva, Juliano, muito velho. fácil, É o 26 Ricardinho. anos, Ó, rapaz, que maravilha. técnico em edificações, Quem sabe que mandou pra graduado ele? em engenharia civil e tem uma paixão por Não sei se eu mandei planejamento, processos em Thiago. geral e gestão de pessoas. Como diz o Vitor da Lupe, é de gente que a gente gosta. A galera é assim, marcou a Ô pauzinha. André, conta um pouquinho. John Sua Cury. escolha. Por que você fez técnico em edificações, em Sim. engenharia civil? Por que você escolheu essa profissão? Ouvi. Tá. Eu sou um rapaz, eu sou otimista, eu adoro ler, gosto muito de comunicar. Sempre gostei de falar em público e eu sempre tive, Marina, uma paixão em ajudar as pessoas. Desde que eu era adolescente, eu sempre fui envolvido em projetos sociais da igreja. E esse envolvimento que eu fui tendo nesses projetos, acabou que as pessoas me colocaram na organização. Então eu sempre tive aquele gostinho de estar ajudando a organizar, de ver os projetos saírem do papel, sendo executados. E aos 16 anos, eu participei como voluntário da construção de uma igreja. E quando eu estava participando da construção daquela igreja, eu comecei a observar o dia a dia da obra, da construção civil. Aquelas pranchas de projeto, aquela coisa mais linda do mundo. Comecei a ver assim, os materiais, os profissionais. Aquilo foi chamando a minha atenção de uma forma
tão assim interessante que gerou uma curiosidade e eu terminei o meu ensino médio e já matriculei no curso técnico de edificações, porque eu nunca tinha tido experiência nessa área. Às vezes a gente vê uma reforma aqui, uma construção ali, mas quando eu estava realmente envolvido dentro daquele processo da construção da igreja mesmo, de ver o dia a dia da obra, aquilo chamou minha atenção, eu formei no ensino médio e já comecei a estudar o curso de técnico em edificações, porque eu estava curioso, eu queria aprender mais, sempre envolver por esses processos, isso chamou muito a minha atenção. Você ama a obra, né? Eu também. Gosto. Eu gosto de casa, cheiro de casa nova. Ah, isso é bom. Eu brinco com os meus amigos e em 2017, eu vou falar um pouco mais disso depois, eu fui morar sozinho, primeira vez morando sozinho. Eles perguntaram pra mim assim, André, qual que é a melhor coisa de morar sozinho? É você terminar de arrumar a casa e ver a casa limpinha. Isso é bom demais. É a melhor coisa que tem. Então, aí você formou o ensino médio, fez o técnico em edificações, aí logo em seguida foi fazer engenharia, como é que foi? Ou você começou a trabalhar e depois foi fazer faculdade? Sim, como que funcionou? Eu comecei o técnico em 2011. Como eu ainda não tinha outra experiência com a área civil, eu fiz um curso de aprendizagem no Senai, quando ele ficava no Veneza ainda, que era de alvenaria, acabamento, para mim aprender mais sobre o tato da obra. Em 2013, eu já tinha concluído o curso de técnico em edificações, eu estava decidido, meu objetivo era continuar nessa área da engenharia civil e comecei a graduação na Unileste. Em março desse ano, de 2013, eu entrei como estagiário em uma construtora de Ipatinga, estagiário técnico de edificações. E a partir desse processo, dos 3 meses que eu fiquei no estágio, até eu ser promovido para entrar no setor de programação daquela empresa, eu fiquei mais ainda engajado nessa área. Eu quero só falar uma coisa interessante aqui, Marina. A minha entrada nessa empresa foi uma situação engraçada, porque em 2012 eu liguei para lá. Eles falaram, André, não temos vaga para estagiário, não está tendo oportunidade, começou uma pessoa semana passada. André, Aí eu, beleza. você quer dar um Só que time aí? eu nunca Pra gostei quê? de desistir fácil das coisas, sabe? Fidental? Eu falei assim, aí na outra semana eu liguei de novo. Ô pai. Quando que eu Não, posso legal, estar não dá. voltando? aí pra É, gente porque eu tô tentar gravando a alguma tela. coisa? Eu tô observando os Aí, negócios pra amor, ver só quem liga não. daqui a uns 6 Pra agradecer o meses pessoal. que você pode estar conversando com a gente. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei um lembrete no meu celular. Era um celular da Nokia que tinha um flip que subia assim ainda, nem era touch. Da mãe. Coloquei um lembrete e um dia eu tô aqui em casa, esse lembrete toca. Aí ligar para a construtora X. Eu, rapaz, eu vou tentar, não custa nada tentar. Liguei, Marina, para lá, olha, e agora, tem oportunidade? Aí eles lembraram de mim, tem sim, vem cá fazer uma entrevista. Fui, fiz a entrevista na quinta-feira, sexta-feira exame admissional, segunda-feira eu comecei. Vale a pena acreditar, a gente não pode desistir fácil não. Ô André, você falou um ponto aí que eu achei muito interessante. Chega, isso oferece. Desejo Hã? de A luz chegar, isso oferece. Tá. trabalho voluntário nesse período de igreja. Uma- E às vezes, as pessoas quando estão, os jovens que estão buscando o primeiro emprego, muitas vezes não sabem, né? Não tem experiência profissional, vai estar com o currículo cru. Uma das coisas que a gente Sim. sempre fala é estar engajado em trabalho voluntário. Muito Porque bom. o trabalho voluntário, você começa a aprender outras habilidades. Então, por exemplo, através do trabalho Exatamente. voluntário que você fez na sua igreja, você identificou, por exemplo, uma coisa que você gosta, que está de acordo com o seu objetivo profissional. E Sim. dali você já teve uma pequena experiência para você colocar isso no seu currículo. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda, fazer trabalho voluntário. Isso ajuda demais. Outro ponto que eu achei muito interessante é você falar que sua primeira oportunidade de trabalho, né, que você ligou depois de 6 meses. 6 meses, né? 6 vezes. Você se preparou para isso. Então, Sim. foi lá, agendou. Normalmente, quando a gente escuta um não, o nível de frustração é tão grande que a gente não quer nem ouvir falar mais daquela empresa. Mas você Verdade, não. verdade. Insistiu. A oportunidade não veio agora. Mas quem sabe daqui a 6 meses. Se fosse uma outra pessoa, ela ia simplesmente ignorar esse fato. Então, a
a gente precisa começar a encarar a carreira da gente como se não fosse por acaso. Sim, com A gente certeza. sabe que pode acontecer algumas coisas e encarar ela de forma muito mais estratégica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você construiu sua carreira, como que você fez seu planejamento de carreira. Ah, interessante, isso é bom. Marina, sobre essa questão de não, uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, ele falou assim, que nós somos o resultado dos nãos que a gente toma. Por exemplo, se você é vendedor, vou te dar um exemplo, preciso vender essa caneta, quero vender ela de R$ 50, é quase impossível você vender ela de R$ 50. Mas se você tomar 99 nãos e um sim, seu objetivo foi alcançado. Então a gente precisa saber disso. Os nãos que a gente toma não quer dizer que acabou ali. Ela ajuda na construção da nossa jornada de trabalho. E foi exatamente isso. No período até eu conseguir entrar naquela empresa, eu também liguei para outras empresas, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, mas eu não pode desistir. A gente tem que continuar. Uma hora Bom, vamos lá. Sim, na hora. Eu tenho certeza, por exemplo, você, mas o Roberto, que estão na direção da Plug, receberam alguns não durante a vida e contribuíram para a experiência e o perfil que vocês têm hoje. Então é importante a gente saber ouvir o não e, gente, desistir não. A gente é brasileiro, galera. Brasileiro não desiste, tem que manter firme, né? Com certeza. Então vamos lá. Eu entrei em uma empresa em 2013, uma construtora. Quando eu entrei, passei pelo processo, tudo certinho, setor de planejamento e programação de serviços. Veio a calhar porque eu já gostava da organização de serviços sociais, então entrei no planejamento, eu estava muito feliz. Quando eu entrei na empresa, eu sempre gostei, Marina, de ter um objetivo claro na minha cabeça. Eu estou entrando aqui não para ser mais um estagiário, eu estou entrando aqui para ser um estagiário bom, ótimo, para mim ser promovido para entrar no quadro fixo da empresa. Quando eu entrei, meu primeiro objetivo foi, eu preciso me destacar para a empresa poder ficar comigo, porque uma empresa grande, ela sempre tem uma rotatividade grande de estagiários. Eu não era o primeiro que estava ali, eu já estava engajado para mim poder ser diferente. Quando o estágio foi 3 meses, quando faltava 10 dias para mim finalizar o processo de estágio, eu já tinha observado uma função na empresa que me chamou muita atenção, que era a vaga de técnico de edificações. Essa empresa ficava em Patinga. Eu fui, marquei uma reunião com a gerente, eu lembro que quando eu falei com ela, eu preciso conversar com você. Ela assustou e falou assim, ô André, está acontecendo alguma coisa? Você está querendo sair da empresa? Eu falei, não, quero só bater um papo legal com você. Ela pode falar, bom, qual que é o plano de carreira da empresa? Porque eu gostaria de crescer com vocês. Vocês já me fizeram a proposta, eu aceito a proposta, eu quero ficar com vocês, mas qual que é o plano de carreira da empresa? Até onde eu posso chegar sem ter uma graduação superior? O que eu posso ser? Aí no momento que ela ouviu isso, ela ficou um pouco travada. Falei, André, no momento a gente não tem esse plano de carreira definido, porque a gente está passando por algumas certificações. Mas depois você vai observando o caminhar da empresa aí e quem sabe pode surgir uma oportunidade para você. Tudo bem. Aí, Marina, eu fui, ela falou comigo assim, na outra semana, André, nós temos uma vaga para auxiliar administrativo, você quer? Eu quero, estou dentro. Entrei na empresa e observei a vaga lá de técnico de edificações. Esse técnico de edificações, que era o curso que eu tinha feito, ele era responsável pelo setor de programação, a parte do escritório, e responsável pela equipe de campo, para liderança, gerenciar. O que eu imaginei? Quando eu falei que eu queria chegar até esse momento, que era ser o técnico de edificações, eu compartilhei com alguns colegas. E algumas pessoas falaram assim, André, dá não, sou, isso é... Aqui, para conseguir uma vaga que é difícil, ainda mais ser novo desse jeito. Não, isso você vai conseguir não. Nem fica dando, eu gosto muito da ideia. Não precisa nem ficar dando ideia, não. Eu tô te falando para você não se frustrar. Aí eu observei o seguinte, eu lembro como se fosse ontem, Marina, eu cheguei na minha mesa, peguei um rascunho e coloquei assim, técnico de edificações. Naquele momento, eu comecei a escrever quais seriam as habilidades que o técnico poderia ter, que ele tinha, que eu precisava ter, que eu não tinha no momento. Depois, eu coloquei assim,
qual que era a minha meta curta, média e longo prazo. Vou falar um pouco sobre isso. A minha meta de curto prazo, quando meu objetivo claro naquele momento era ser técnico. Então, eu já quero deixar uma deixa para o pessoal. Quero deixar uma Se deixa. você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar, tá bom. Eu coloquei o meu objetivo claro. Qual que é o meu objetivo? Eu quero ser técnico de edificações. Quando eu tracei esse objetivo, eu escrevi numa folha, coloquei assim, técnico de edificações, as habilidades que ele tinha que ter, falar em público, liderança, uma reunião. Eu observava que o técnico naquela época fazia uma boa reunião, tinha um engenheiro, que eu me espelhava muito no engenheiro também. E eu comecei a observar quais seriam os setores da empresa que eu precisava ter domínio, porque eu era só da programação. Mas o técnico, naquele momento, ele tinha domínio de todos os setores, porque ele dava suporte para todo mundo. E eu só estava em um setor. Eu comecei e coloquei todos os setores da empresa, quem que era o responsável, e coloquei assim na frente, ser visto. Eu lembro como se fosse ontem, ser visto, porque eu estava buscando a notoriedade da empresa. Quando eu fiz isso, aí eu já fiquei calado, não comentei com ninguém que eu estava com esse propósito, não. Marina, eu comecei a buscar conhecimento dentro da empresa. E eu comecei a estabelecer aquelas metas, e quando eu fui observando aquelas atividades que o técnico fazia, sabe o que eu comecei a fazer? Eu fazia a minha atividade rápido, que eu tinha que fazer rápido, e ia nos outros setores e falava assim, fulano, como é que funciona isso aqui? Essa parte aqui, como é que funciona? Eu me lembro que o primeiro setor que eu busquei conhecimento sem ser o meu setor, e olha que ninguém me pediu isso, o primeiro setor foi o setor de RH. Eu estava ajudando a responsável a fazer o exame de admissional do pessoal. Eu lembro que eu comecei a acompanhar o técnico de segurança nos treinamentos, para me ver como é que funcionavam os treinamentos, para mim poder ver quais os gatilhos que ele usava, né, para poder falar e o pessoal prestar atenção. E naquele momento, eu estabeleci aquela meta. Eu preciso ser visto na empresa. Eu preciso ter notoriedade na empresa. Meu primeiro passo. Então, eu comecei a fazer o que a gente chama hoje de network. Fiz amizade com a moça da contabilidade, fiz amizade com o responsável pela mecânica, fiz amizade com o engenheiro, eu fiz amizade com o rapaz que tratava dos materiais, suprimentos, né, materiais, e eu fui com eles naquele momento, trocando ideia e fazendo aquele network, como é que funciona. Passou um ano. Quando passou um ano, eu comecei a pensar assim, eu estou tentando, passou mais 3 meses, 1 ano e 3 meses, a oportunidade não sai, não está aparecendo para mim aquela notoriedade que eu estava esperando, até porque também o primeiro desafio que eu tive é que eu morava em Cachoeira Escura, trabalhava em Patinga e estudava lá em Fabriciano. Era uma viagem todos os dias era uma viagem. Eu dormia cerca de 5, 4 horas e meia por dia. E aquele primeiro momento eu pensei assim, será que isso vale a pena? Será que realmente esse esforço todo que eu estou fazendo vale a pena? Aí entra para mim o que nós chamamos de pulo do gato. É a minha carreira. Eu preciso acreditar que vai dar certo. É o meu momento. Se a oportunidade não abrir para mim agora, uma hora ela vai aparecer. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, ele me explicou assim, que sucesso é oportunidade e preparação. Aí eu fiquei lembrando, sucesso, oportunidade e preparação. Eu coloquei na minha cabeça, Marina, que a oportunidade ia aparecer. Vai aparecer a oportunidade. E a preparação era por minha conta. Então, aí eu tenho que me preparar. Isso sou eu. Marina, aí chegou um certo momento que eu coloquei na minha cabeça assim, quando eles forem ligar cá para a empresa, eu não quero que eles falem assim, não. Eu quero falar com o moço da programação. Não, eu quero falar com o André. Eu queria ser conhecido, o André. Eu lembro que uma vez um rapaz, ele foi sair de férias, e eu falei assim, deixa eu ficar com as atividades dele, pelo menos metade. Aí o meu colega, uma colega que eu tinha de programação olhou assim, André é doido, ó, cheio de serviço, tá pedindo mais. Mas aquele era um momento para mim de eu absorver a atividade dele e mostrar, gerente, engenheiro, eu tô aqui, tá? Eu consigo, eu tenho capacidade também. E foi passando o tempo, eu fui me envolvendo com todo mundo da empresa, técnico de segurança, fui pegando contatos e consegui a notoriedade que eu gostaria. Chegar até um ponto que às vezes o engenheiro ele tinha que resolver alguns problemas, ele estava em reunião, aí ligavam, porque nós prestávamos serviços para uma empresa pública, então tinha muitos fiscais de cada setor.
E eu me lembro que às vezes ele tinha reunião e falava assim, deixa que o André resolve. Eu me sentia, ficava feliz demais, deixa que o André resolve. E às vezes a gerente também, André, você realmente consegue fazer isso? Consigo. Eu me lembro que uma vez, olha você ver como é importante a gente, vou voltar na questão do trabalho voluntário, e às vezes você fazer algo de graça também, mesmo que não seja voluntário, para adquirir conhecimento. A empresa, ela contratou um profissional para poder dar treinamento sobre liderança para Ficou os bom, encarregados. Um sábado seria liderança, o outro sábado seria comunicação assertiva. Morava em Cachoeira Escura. E é lá no Ah, é cidade. verdade. Falei, engenheiro, gerente, posso Tava. ir? Posso ir? Posso ir? Pode, mas não vamos pagar nem R$1 para você. Você tá vindo de livre e espontânea vontade. Eu fui. Tudo isso estava no meu planejamento de adquirir as habilidades, o perfil do profissional do líder, sabe? Aquele cara que conhecia. E eu comecei, Marina, a fazer contato com os encarregados. E fui criando esse vínculo, porque eu era muito novo. E a primeira impressão que eles olham para um profissional novo é o Aham. seguinte, tem experiência, sabe fazer. Parece que ele não ficou mais escuro, ficou da mesma cor, né? Não, o seu ficou mais escuro. Ficou, né? Você bateu o negócio, por isso que eu falei assim, Eu me lembro que o engenheiro, ele ficou mais branco, você já viu que ficou tinha, escuro? exatamente. Aí nós estávamos O esperando engenheiro morar, uma porque já vez, estava ele escuro, né? Qual esperava falou comigo assim, morar, André, porque já tava era escuro por causa da uva passa, escureceu ele. E esse Aí engenheiro, eu consegui meu bolo no escuro, eu voltei na receita e li, bater meia, os negócios tudo era junto, né? Aí tinha meia xícara de uva passa. Viu que eu falei, velho? chegou e falou eu conheço você, está muito preso, eu estou querendo te explorar mais, estou querendo que você aproveitar mais você. Estava aprendendo na faculdade, dando as ideias para ele. Então, naquele momento, eu já estava alcançando as minhas metas, que era a seguinte, ser notado na empresa, o rapaz que veio para ficar no lugar do outro engenheiro estava em outro Ai, meu Deus. É bom a gente ver a equipe esse negócio várias vezes mesmo, tá? já tinha confiança de resolver problema comigo. Eu tô vendo vários pontos que eu errei aqui. Agora que eu tô vendo. Né? Fala pra você, quando alguém grava o que a gente falou, Ficou um pouco soltas as minhas ideias. Eu falei, deixa eu deixar agora eu vou deixar uma deixa. Deixa eu deixar uma deixa, uma coisa assim. depois que a gente assistir, a gente falando, é muito bom pra gente consertar quando a gente vai falar de novo. É, exatamente. Um dia que eu contei uma história na escola, e Yasmin falou que foi bom. E o Juninho, eu fui pedir o Juninho que filmasse pra mim ver, assim, no que eu falhava na hora de contar a história. Que a gente vai contando, tem hora que a gente falha. Aí eu vi vários pontos, assim, a gente fica assim, caçando Eu falei muito, tipo assim, se eu acredito que talvez eu tenha oportunidade de contar essa história de novo, aí eu tenho mais. isso aí vai servir pra você, foi uma base pra você. Na hora que a gente tava assistindo, a gente não veio falha nenhuma. Não. Depois, porque tá todo mundo naquele impasse depois de assistir, né, empolgado. Mas depois, você assistindo de novo, você mesmo Tá se ajudando. avaliando, né? É, exatamente. Avaliando o que você podia ter Vivi dos falado. anos, nem sei quem é. Ele vai ficar de férias, você consegue assumir aí, mas o outro rapaz, é claro, ó, quase que eu falei igual o Romário, já nasci pronto. Papai do céu olhou pra mim e falou, desce errado. Qual o fantoche quando eles mandam a gente fazer Eu alguma não- coisa, falando, dando instrução sobre alguma coisa, que aí eu vou e preparo, depois eu falo assim, eu podia ter falado isso, e depois que já passou, né? Nossa, isso era interessante ter falado, eu não falei. Também Né? tinha um Depois que eu a gente faz, esqueci. né? A gente faz avalia, a gente Isso aqui é igual na igreja. A Laurência um tempinho que ela não me via pregar. Aí eu preguei na igreja do pai dela, ela falou assim, amor, você melhorou demais e tal, tal. Mas porque eu comecei a gravar, viver, né? aí eu percebi, eu tô demorando nisso. Ela falou, você tá muito à vontade agora. O jeito que eu falei aqui, eu me esforcei pra ficar à vontade. Mas eu lembro que ano passado eu tô igual quando eu tava pregando, às vezes um pouco nervoso, com medo. O medo de errar que atrapalha, eu fico com um pouco de medo de errar. Aqui, se você pegar todos os áudios, sabe quando eu pedi você pra gravar áudio de pregação? Uhum. Se você pegar os áudios, desde o primeiro dia que você gravou o áudio até agora, os que você já gravou, você vai ver como que você melhorou. Evoluiu, né? A gente evoluindo. Primeiro áudio você ficou
parando toda hora. Tem coisas. Depois eu vou anotar pra você consertar na hora que você fala. Que você fala assim. Eu quero. Como é que você fala? Eu quero isso com você. Você fala muitas vezes, eu quero que você faça isso, eu quero que você olhe. Aí você vai repetindo, tem coisa que quando é uma fala que você está falando, você não pode repetir aquela palavra um monte de vezes. É igual quando você faz uma redação, é a mesma coisa que uma redação. Você não pode ficar falando a mesma palavra o tempo todo. Entendeu? Que quando a gente. Isso aí é técnica de coisa. Quando a gente fala a mesma coisa, por exemplo, mas. É porque a gente dá uma lacuna, como se a gente não tivesse preparado para falar. Que a gente tá faltando alguma coisa, a gente esqueceu alguma coisa que a gente ia falar. Então, assim, você ouvir depois seus áudios na sequência, você vai ver o tanto. Eu já vi o tanto que você Dos últimos melhorou pra cá agora, já né? para gravar o áudio. Entendeu? Ah, meu filho, eu estava ali no pedido, a hora vai passando, eu vou falando, pregando a palavra. Poxa, isso aí é coisa que eu... Sabe o que é amar? Tá vendo como é que eu sei que tinha que ir lá na rua? Rapaz, eu amo, André, eu amo, como minha própria vida, eu amo. Se alguém tiver assim, conta que você tiver Entendeu? Pra mim, pra você, mano. Isso aqui é coisa boa, é minha boca, isso aqui é bom. cuidado com o que você lhe conta de quem nunca conquistou nada. É. Tinha pessoas próximas Puxado, hein? e elas já Vou tirar pra você com a minha tesoura. estavam em confiar, nada contra você chegar Só pra você lá. e querer se manter onde você está. Ô, André, a gente É já... legal você ser Um grato. bujãozinho de sabão. É bom Olha. satisfação, cara. Não. Isso é maravilhoso. Mas conformado com as pessoas que não dá certo, não vai dar. Que isso? Preciso que a Virginia... Tá vendo como é que você fez Já esse está de férias, deu descontrole? certo. Se concentra muito tudo, pai. Dava algum problema. Eu vou ter que ficar roça com o André. Vai. Maravilha. Aí ele liga que não passa não, André. Tradução. Observei a qualidade do Frei, quais os competências principais do Frei, puxei para mim e também eu observei os erros que eles cometiam como líder, tanto com a equipe no campo quanto com a equipe na administração. Marina, eu construí Agora o coronavírus está quente no grupo da família. sabe, aquela empresa pública, Da família. a equipe da programação, O Kezinho falando sobre o Kezinho falando sobre a questão dos lugares que eles os encarregados, que lá em Londres ficou todo mundo em casa, tá morrendo gente pra lá. O lugar que tem menos morte é o lugar que eles fizeram diferente. implementar os Eles, treinamentos, o pessoal tá ficando em casa, só quem é dono de risco, quem é os idosos, mais de 60 anos, pessoas que têm alguma doença, esse é para ficar em casa. Os que não têm é para ir trabalhar, fazer o coisa do corpo, tomar água com limão, água com limão, gengibre, água com muito água, para que o corpo fica imune. eu pensava, Porque se quando pegar o vírus, não foi resistente ao não vírus. deixar ninguém passar a perna em Agora ninguém, quem tem que tem saber fazer uma problema carteira, fica fazer um currículo, preciso do processo, Aí quer dizer, tá tendo menos prazo. e eu me lembro quando eu voltei, Não. você precisa fazer isso. Então, me explicou bem do programa, que era onde você trouxe planejamento e programação. Marina, no meu horário de almoço, eu comecei a fuçar o programa, e aprendi. Mexer, aprendi mais coisas. Eu me lembro que nós estávamos com um problema que era, nós pegávamos informações do campo, escrita à mão pelos encarregados, e transmitia as memórias de cálculo para receber o serviço. E a uma informação, eles não estavam conseguindo passar a informação direito. Eu peguei a folha, e a folha eu li assim, o que eu posso fazer aqui? Aí eu tive uma ideia. Eu fui sugerir essa ideia para a gerente, ela falou, não, conversa direto com o cara que criou o software, conversa com o programador. Conversei com ele veio até a empresa, falei com ele, olha, nós estamos com esse problema, eu tenho essa sugestão.
vamos tentar fazer? Você acha que vai dar certo, André? Acredito que vai dar certo. Ele foi implementou, acrescentou uma nova opção no nosso relatório. Não, que bosta. Sempre gostei, eu topei o desafio. Vou ser sincero, não sou, eu gostava do RH, era saber os pontos certos para você selecionar um bom candidato. Eu pensava, quando você une das coisas que eu sabia fazer uma boa entrevista de emprego, eu não posso deixar ninguém passar a perna em mim, eu tenho que saber avaliar uma carteira, avaliar um currículo, preciso do processo, então eu sempre gostei de fazer amizade com o pessoal do RH. E eu me lembro quando eu voltei. Às vezes, André, as pessoas não vê a fase da gente, mas a gente ouve de novo, né? A gente ouvindo, a gente vai... Marina, meu horário de almoço, eu comecei a escutar o programa, Ele é bom que você vai... O que você achou? Você vai estar O que palestrando você para achou? muita gente, aí você tem que já Isso é muito consertar as... importante. O que você achou? O que você achou que você falou muito? Você achou que você ficou alguma coisa para falar? Você Não achou que conjuguei bem algumas... Você achou que você administrou bem o tempo? Não. Não conjuguei bem algumas palavras. Eu acho que eu fui pouco objetivo. Falou muito? Eu acho que ficou muito aberto. Não. Mas eu tô vendo aqui uma menina falando assim, tá sendo bem esclarecedor. Pois é. A Bruna me chamou Deixa depois. eu falar uma coisa com você. O que acontece? Fala. Você foi muito espontâneo. É essencial isso aí. E de domínio de assuntos. O que precisa de um palestrante... você Acho foi. que ficou pouco estruturado. vamos tentar fazer? Eu acho que eu deveria interagir mais com ela. Ela não conseguiu falar. Isso aí no começo eu já notei assim, o André não tá dando oportunidade para o menino falar. Quem acha que espera aí, André. Pouca informação, a gente começou a ser mais munido com informação. E depois desse dia, quando Vai ter outra oportunidade. Eu acho que, tipo assim, ele não ligava pra gerente, não ligava pra mim. Acabei fazendo essa. Você já tinha ouvido alguma live dela com outras pessoas? Aí eu tô lembrando bem pouco. do programa e Mas quando é a gente é diferente, mano. da gerente. Depois, Marina, É porque você tá muito empolgado, pô, ansioso, querendo fazer e tal. Mas o importante é que É. o fim que tiver de alcançar, vai alcançar sem que você, agora você ouvindo, entendeu? Você tá muito empolgado, não, eu fui coisei e tal. Agora você vai ver suas falhas, vai falar assim, graças a Deus que deu certo, porque eu falhei. A gente falhei. reconhecer que a gente falhou e que Exatamente. foi, se teve uma honra aí, foi Deus que não fez o outro ver o erro, Graças a Deus, exatamente. entendeu? Eu falei com a Laurença, estou muito feliz com Deus, muito feliz. Às vezes, igual eu falei assim, a gente não vê os outros. Deus até não, tampa, os outros os não outros não vê, não percebe na hora que a gente vai. Meu Deus do céu, por que Como é que eu falei isso, né? como que eu não soltei isso no meio do povo? Isso aí não tinha necessidade. E às vezes a pessoa, né? criar uma imagem de Patinga e a oportunidade que A Bruna me chamou depois no mensagem, pai. E é tipo, desabafando, André, tudo que você falou parece que você tava falando na minha frente, era pra mim. Eu fui mandado embora hoje e tal, a Bruna Tirineu, que tava na secretaria do Padre Demã. Aí dispensaram ela. Não, André, nossa, a minha mãe falou comigo, Bruno, assiste essa live umas 4 vezes e anota tudo. É, com certeza. Isso pra mim é importante. Uma colega da Laurência achou o máximo eu ter falado um versículo no final, até perguntou qual o versículo que era. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Será que o Zuquinha... Conseguiu ver não? Ele falou comigo. começar do zero. Grava, se não tem jeito de gravar, não? Tô André? gravando Só na vai- tela. Ah, você tá gravando? Vou mandar pra ele. Se você gravar, você pode mandar. João Paulo conseguiu ver hoje. João Paulo tentou ver, não conseguiu dar conta da abrinha no site. Ô, João, vai dar muito cedo, mas tá, você tenta de novo. É igual a coisa, não viu ontem, viu? Foi depois, né? Depois que passou que ela viu a Gilene. Ela não viu na hora, ela não conseguiu ver na hora. Aí depois ela foi e assistiu. Aí ela foi, nossa, foi aquela hora que ela mandou, né? Agora já não tem como. Vai lá. Eu fui. Maria, medo demais. Dá problema. Esse profissional. Jamara gostou demais. A Jomar, toda hora ela entrava. Nossa, você Jomar, falou comigo assim, André, você tem que começar a dar aula. Me ajudou demais. Deixa eu falar com as meninas, né? Eles gostam muito de mim, né? A Laurence cantando. Laurence cantando? É porque eles vão fazer uma montagem com todos os alunos cantando, que hoje é o Dia Mundial da Voz. Vai cantando. Eu acho que não tem
Não tem música de fundo. É só capela, né? Eles vão juntar depois. Cantora. Cantora. Laurência. Laurência é amor do Dedé. Eu acho que da família do Laurência quem assistiu foi só o Heitor. Ele tem cabeça que tá lá, menino. Hã? Ele é cabeça que nem. O negócio da Laurência tá carregando, não? Vamos ver se eu pegar. Ah, pegou. Vemos esperando dias melhores. É porque eu me ri dela não. É que não é pra rir dela, não. Dias a mais. Ela conhece assim que passar o negócio do corona, que nós já vamos colocar ela pra solar o hino de geração. Eu estou escolhendo aqui no hino já. Um cara assistiu a live, eu te falei, né? Um empresário, falou que ficou incrível, eu tava de parabéns. E O jeito de conversar, o jeito da Bruna da época. a Bruna ontem já mandou A mensagem Bruna pra ela. gesticula muito, né? Tá conversando. Ela é muito espontânea também, né? É. O marido dela mexe com quem, André? Jornalista? Jornalista? Uhum. Vai pra uma dessa aí. Jornalista, André. Mudar totalmente de ramo, né, André? Ô caneta, você tá me tirando, hein? Ela é pontozinheira.
Não precisa falar velho, cara.